Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1, do quarto período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, discutindo os crimes de responsabilidade, ou mais amplamente, a ideia de responsabilidade do presidente da República, que se encontra nos artigos 85 e 86 do texto constitucional. Inicialmente, é bom que se diga que o presidente da República ele não pode responder por atos estranhos ao exercício do seu mandato, como vem estabelecido no artigo 86, parágrafo 4º, né, da Constituição, que estabelece que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, caso o presidente da República, por exemplo, cometa um crime que não diga respeito ao exercício da sua função de presidente da República, o presidente não será responsabilizado por esse crime, sendo responsabilizado posteriormente quando sair da função de presidente da República. A responsabilidade do presidente da República implica tanto nos crimes de responsabilidade, que vão ser apurados por meio de um processo denominado de impeachment, e também dos crimes comuns. No caso dos crimes de responsabilidade, a Constituição, no artigo 85, estabelece quais são esses atos que podem ensejar a responsabilização do presidente da República por meio do processo de impeachment. Diz o artigo 85: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O parágrafo único estabelece que esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. E essa lei especial é a Lei 1079 de 1950. Como que se dá, então, né, a questão do processamento por crime de responsabilidade, né, por meio do processo de impeachment? Antes de entrarmos no processo, é importante dizer que os crimes de responsabilidade eles têm natureza jurídico-política, ou seja, eles têm a natureza jurídica porque são crimes, portanto estão vinculados, né, a toda a principiologia do direito penal, mas são crimes de natureza política, né, de modo que eles têm todo um processamento diferente, né, eles são, existe toda um regramento, né, político, tanto é assim, né, que o processo ele vai transcorrer nas casas legislativas. Né? Então, como é que funciona? Para que, né, para que o processo possa ser iniciado, é preciso haver a autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. Tá? Então, o pedido de impeachment ele pode vir de qualquer um do povo, né? Esse pedido ele vai ao presidente da Câmara, que se aceitar, né, a continuidade do processo, montará uma comissão que vai analisar, né, se há cabimento para o prosseguimento do processo. A comissão vota um relatório e o relatório vai a plenário. E no plenário, então, né, é que se vota se vai abrir ou não o processo por crime de responsabilidade. Para isso, é preciso ter o voto de 2/3 dos deputados para autorizar o início do processo. Sendo autorizado, vai ao Senado. O presidente do Senado, então, monta também uma comissão para ver se prossegue, se vai dar continuidade ao processo ou não. E esse relatório vai a julgamento do plenário e apenas por 2/3 é que pode continuar o processo.
Continuando o processo no Senado, a sessão de julgamento será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e, para ser condenado, o presidente tem que ter o voto negativo de 2/3 dos senadores. A pena, né, pelo cometimento do crime de responsabilidade, diz a Constituição, é a perda da função de presidente, mais a inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. As penas, elas são cominadas, ou seja, não é possível dar uma pena e não dar a outra, como já aconteceu no caso da presidenta Dilma Rousseff. Né? Então, esse é o procedimento. Assim que, né, assim que o processo seja instaurado no Senado Federal, o presidente da República ficará suspenso de suas funções. É o que diz o artigo 86, inciso 2 do texto constitucional. Né? O prazo de suspensão é de 180 dias. Né? E se passado esse prazo e não tiver havido o julgamento ainda do crime de responsabilidade, o presidente da República retorna às suas funções. Tá? Então, aí o caso do crime de responsabilidade. Mas o presidente da República também responde por crime comum. Né? E também para que ele possa responder por crime comum, agora perante o Supremo Tribunal Federal, é preciso que a Câmara dos Deputados, por 2/3, aceite que ele sofra o processo perante o Supremo Tribunal Federal. Então, também nos crimes comuns, o presidente da República precisa ter a autorização da Câmara dos Deputados, 2/3 dos deputados, para que o processo por crime comum transcorra no Supremo Tribunal Federal. No caso de crime comum, a suspensão, né, da função do presidente da República vai se dar a partir do momento em que a denúncia tenha sido recebida pelo Supremo Tribunal Federal. O prazo também é de 180 dias, e aí, passado esse prazo de 180 dias, sem que tenha havido a sentença, o presidente da República retorna às suas funções. Né? E o presidente da República, como diz o parágrafo 3º do artigo 86, ele não está sujeito à prisão, né, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns. Tá? Então, aí nós temos a responsabilidade do presidente da República para os crimes comuns, em que ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e para os crimes de responsabilidade, em que ele é julgado pelo Senado Federal. Então é isso, pessoal, e na próxima aula nós vamos tratar dos ministros de Estado e dos órgãos, né, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Até lá!